Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Atos Máquinas e Costuras. Hoje estamos aqui com um transformador. Esse transformador é de 1050 watts, ok? 110 220. Ele chegou aqui na oficina para verificação. A cliente falou que ele não estava passando corrente. A máquina dela não está trabalhando. Ela é uma máquina 110, a corrente daqui é 220, então teve que usar transformador para que ele não queimasse o motor. O que aconteceu? Aconteceu que o motor não está, o transformador não está passando corrente para a máquina. Ela disse que foi depois de uma queda que ele teve, que até está faixeado aqui, ó, faixeado. Então foi depois de uma queda. Não está passando corrente para a máquina, ok? Então vamos verificar aqui o próprio transformador, verificar a corrente dele contínua, verificar bip, que é para ver se ele está passando a corrente. Também tem que fazer a abertura dele, que ele tem, parece ter uma peça solta aqui dentro, alguma coisa solta. Que peça ele não tem aqui, é somente fio, carcaça e a carcaça de ferro, a carcaça de plástico e os conectores. Então no caso aqui eu vou fazer aqui o teste primeiro teste de bip, e o segundo teste de corrente contínua fazer com ele aberto, ok? Então vamos fazer primeiramente o teste de bip aqui. Passa e passa. Tá passando corrente, é para tá passando. Provavelmente o que deve estar com defeito ou é o cabo dele aqui, ou o próprio cabo da máquina. Vamos verificar aqui também, já na sequência. Passando. Passando. E passando. Então, no caso aqui, tá passando corrente normal. Passando aqui corrente normal, para estar passando corrente normal. Vamos fazer a abertura do próprio, que é para a gente ver se ele tem alguma irregularidade. Possa que ele esteja com algum fio solto, no que a gente mexe para um lado e para outro, ele acaba descolocando, certo? Aqui eu vou usar um grife. Aqui eu vou usar um grife, certo? E uma chave de fenda, correto? Para estar desconectando. Depois que eu fazer a abertura dele, eu vou verificar a passagem de corrente contínua. Primeiro parafuso foi retirado. Aí a gente vai tirar todos os parafusos e verificar se tem algum problema. E o que é isso que está solto dentro do próprio transformador, correto? Às vezes o que está solto dentro do transformador pode ser até uma casa de besouro, ou às vezes alguma criança brincando colocou alguma coisa dentro. Sempre acontece. Sempre chega aqui transformador com casa de besouro dentro, agulha, às vezes algum botão que a criança coloca dentro, alguma pedrinha, entendeu? No lugar que tem criança sempre é desse jeito. Às vezes
Nem mesmo a criança, né? Às vezes até mesmo o próprio adulto já faz isso. Tem aquele adulto meio malino, que ele não aguenta ver nada. O segundo, vamos para a parte de baixo. Fazer a abertura aqui. Não vai precisar do grife. Por enquanto, às vezes esses parafusos acabam travando a porca. Correto? Questão de transformador, eu não aconselho vocês abrirem sua casa. Correto? Isso aqui, se você der uma ratada numa peça dessa, é fatal. Ok? Transformação de voltagem. Então, é muito cuidado. Ou não mexa de jeito nenhum. Isso aqui, a questão da diferença da máquina de costura, é que se você desmontar e você montar errado, isso aqui, ele pode tirar ou ceifar a sua energia vital. Tá certo? Então, evite fazer isso na sua casa. Mande para uma eletrônica, certo? Aqui eu mexo porque eu tenho a consciência e também tenho o próprio conhecimento para estar olhando o transformador, certo? Aqui o que aconteceu aqui, ó, que nem eu falei, uma casinha de besouro, certo? Tava solto, tava sacudindo dentro. Aqui eu vou fazer a limpeza dele e fazer o teste. Então, evite ao máximo, se você for abrir isso aqui, se ele tiver algum fio desconectado, mande para o eletrônico, ok? Não mexa em transformador, isso aqui é um perigo, certo? Se você ligar aqui, fazer uma conexão, ou deixar um fio solto, ele topar na carcaça do motor aqui, do transformador, é um perigo, ok? Evite de fazer esse procedimento. Aqui eu não estou ensinando, aqui eu estou apenas mostrando o meu serviço, correto? Para aquela pessoa que já tem um entendimento, uma noção do que é e do que não é, ele vai ver e vai analisar, vai saber o que é que está sendo feito, viu? Aqui agora eu vou ligar o transformador na rede, aqui, vou ligar o transformador na rede e vou fazer o teste de corrente contínua, correto? Aqui eu vou fazer o teste de corrente contínua. Primeiramente eu vou ligar ele em 220, aqui, 220, vou ligar direto em 220, fazer o teste da corrente 110. Ao estar ligado, nunca tope nas peças, correto? Deixa eu afastar isso aqui, para ver a leitura. Corrente contínua, aqui, corrente contínua. Vamos ver o que é que vai dar de passagem. 118 volts, tá na tolerância, é de 110 a 127 volts, correto? Tá passando corrente normal, 220 para 110, tá passando a corrente normal. Deixa eu colocar ele aqui em cima, que é para vocês verificar. Vou fazer o descarrego da peça, zerar, e vou colocar aqui novamente, fazer o teste, correto? 119,4 volts. Ele vai variar aí entre 115 e 127 volts, tá certo?
Eu tenho um analógico aqui, tá analógico não, tem outro digital aqui. Vou fazer aqui também, que é pra gente ver, correto? Fazendo os dois aqui, pra gente ver. Esse aqui já tá dando 128, mas tá no ponto. Pode variar por causa de oscilação de energia. Aqui na região da gente, a energia oscila com frequência, certo? Oscila com frequência. Então agora vamos fazer a inversão, correto? Vamos agora de 110 para 220, correto? De 110 para 220 volts. Vamos primeiro com o digital, esse aqui, descarregar, analisar aqui, vamos tocar. Zerou, deixa eu ver aqui com o outro. Zerou também. Deixa eu ver aqui se está passando corrente. Tenho que analisar justamente aqui, certo? Só um instantinho. Às vezes imprevisto acontece. Minha tomada aqui, ela às vezes dá um problemazinho, como é um T e a entrada de tomadas é com frequência, aí às vezes acontece de não pegar, certo? Agora vamos ver. Mas se ela tá passando o 110, ela tá passando 220 também. Ok. Só dar uma analisada. Agora sim. Era a tomada. A tomada estava com problema aqui. Às vezes a sua tomada também ela tá com os conectores fogados, certo? E acontece de na hora de você colocar a peça, ele não dá para passar corrente. 235, 237, ok? Aqui a energia é 220, mas ela pode chegar até 240 volts, correto? Vamos ver com esse outro. Vamos ver com esse outro aqui. Medir com os dois. 219 volts. 219,7
5, certo? Então, tanto em um como o outro, ele está na faixa de parâmetros, certo? Esses voltímetros, dependendo da marca, eles têm uma diferença de medição. E também, às vezes, as pilhas estão com um problema, ou às vezes também o próprio voltímetro, ele às vezes acaba, a pilha tá com problema, às vezes bate, que nem acontece aqui, que nem aconteceu, certo? Que nem aconteceu aqui, ele daqui. 219,5, continua o mesmo. E a variação de um para o outro, 237. Mas acredito que em questão, esse aqui seja o mais preciso, correto? Por que, Adson, esse aqui seja o mais preciso? Porque esse aqui tá com o tempo, eu emprestei pro rapaz e ele falou que colocou os conectores errado aqui e foi fazer uma medição e ele esquentou os cabos. Então quer dizer que no caso aquele dali tá com mais precisão, certo? Agora eu vou fazer a retirada da conexão elétrica, certo? No caso aqui, o transformador tá todo ok, o transformador, cabo passando corrente, transformador passando corrente em escala de bip, em escala contínua, certo? Escala contínua, ela tá passando. É bom a gente analisar uma coisa também, isso aqui, ó, passando corrente, certo? E ver se ela não tá passando para a própria carcaça, correto? Aqui, ó, de um lado não tá, tá vendo? Ó, não tá. E do outro, correto? Se tivesse passando corrente para a carcaça, aqui, ó, se tivesse passando corrente para a carcaça, ele ia apitar. Positivo. Aqui não tem nem como passar a corrente, porque o transformador é tão novo que o verniz dele está empatando a passagem, certo? Não tem nem como passar. Positivo. Porque esse transformador, quando ele é feito, ele recebe uma camada de verniz e uma camada de tinta. Então impede que passe a corrente. E aqui também não pode passar, porque se você tiver sentindo um choque, tomando choque, é porque está passando corrente e o seu enrolamento do seu motor, do seu transformador, ele está com problema. Ele está topando na carcaça e não pode, tá ok? Aqui agora vamos fazer o fechamento dele. Aqui, fazer o fechamento. Colocar os parafusos. Que nem eu falei para você, evite abrir o transformador, correto? Procure o seu eletrônico mais perto, seu eletrônico de confiança, viu? Isso aqui é serviço para quem mexe com eletrônica, partes elétricas.
eletrônica, seu eletricista, tá certo? Aquela pessoa que trabalha com partes elétricas. Não mexa, porque às vezes você está arriscando a sua vida e não compensa, tá ok? Às vezes, por causa de uma simples mixaria, você acaba perdendo um bem precioso, que é a sua energia vital. Não pode de jeito nenhum. Ao colocar os parafusos aqui, não tem nenhuma parte desconectada, correto? Não tem nenhuma parte desconectada. Aqui a questão agora é verificar o cabo da máquina que está sendo usada aqui no transformador e verificar também a entrada da tomada que está sendo usada o transformador. Às vezes a entrada da própria tomada ela está com problema e acaba o cliente pensando que é o transformador, a sua peça, que está com defeito. Certo? Isso sempre acontece. Acontece com frequência, correto? Isso aqui acontece com frequência, a tomada está com problema e o cliente pensar que é o transformador ou até mesmo a própria máquina, certo? Aqui agora é só aguardar a cliente vir resgatar o seu transformador. Aqui. Ela disse que esse transformador dela tem pouco tempo de uso. Acho que tem mais ou menos um ano. Aqui tem mais ou menos um ano de uso. É um transformador novo. E um transformador potente, né? É de 1050 watts. Ele foi fabricado em 31/10/2019. Nós estamos em 2025. Agora em 2025 ele faz 6 anos. 31/10/2025 ele faz 6 anos. Então, para um transformador ainda é uma criança, certo? Está em fase de teste ainda. Um transformador desse aqui, ele tem a tendência de trabalhar aí 15, 20 anos, caso não tenha oscilação na rede, certo? Não tem oscilação na rede, ou não faça a ligação inversa, porque às vezes a pessoa pega e liga o 110 em 220, aí acaba torrando. Se você ligar o 220 em 110, não vai acontecer nada, porque a energia é mais baixa, certo? Mas em diferença do 110 para 220, se você ligar 220 aqui no 110, ele vai torrar na mesma hora. Positivo? Gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeos como esse daqui do canal Atis Máquinas
de costura. Até o próximo vídeo, assim Deus permita.